Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Fique à vontade, pode se assentar. Eu desejo nesta noite glorificar a Deus pela honra e pelo privilégio de poder estar aqui em nossa sede setorial para esse trabalho tão abençoado que tem nos edificado durante esses dias. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Marco Almeida e sua querida esposa, irmã Flávia. Muito obrigado por essa honra, por esse momento tão ímpar. Eu me lembro de quando eu era novo convertido, que eu vim aqui e estava acontecendo a semana do Pentecostes, e quem estava dirigindo nesse dia era o Moisés, e quem pregou foi o Neilson, e ele tinha pregado uma mensagem sobre a pesca maravilhosa. E eu, novo na fé, olhei da onde o irmão está ali na porta, para essa dimensão desse ambiente, e eu fiquei trêmulo e eu disse: Senhor, eu acho que eu nunca vou subir num altar desse para ministrar a palavra. É muito grande para mim. E hoje o Senhor está me dando esta honra, esse privilégio, porque Deus faz estas coisas. Deus abençoe nosso pastor. Também é o pastor Maurinho, que eu sempre digo, me recebeu muito bem aqui nesse setor, quando eu ministrei pela primeira vez. Agradecendo aos pastores, eu agradeço todos os demais pastores, mas não posso deixar de fora o meu pastor Glauco, e a irmã Sandra, que além de pastor é o meu amigo. O pastor Glauco é um amigo, um pai. Eu tenho 31 anos, mas o considero como pai, ele não está tão velhinho assim. Deus abençoe meu pastor. Eu estou acompanhado pela minha esposa, a irmã Rafaela. Ela está... Dá um sinal com a mão que eu já não estou te vendo mais. Bem distante eu te vi parada à beira do caminho. Está lá do meu lado direito. E a maior confirmação do meu ministério é que eu trouxe junto minha sogra e o meu cunhado. Eu pago uma pizza para eles, eles dão glória. Se vocês não derem, no final do culto eu abençoo eles com a pizza. Deus abençoe minha esposa, essa jovem senhora que eu a promovi da mocidade para a irmã do círculo de oração. Então olha para um jovem aí e diga assim: está chegando o tempo de alguém te promover também. Não, ele não deu nenhum glória, ele não está acreditando, não. Queridos, eu vou fazer a leitura da palavra que o Senhor colocou em meu coração para nós meditarmos, mas eu peço permissão ao pastor Marco. Eu recebi um convite, eu estou com uma carta convite em meu bolso, que veio de Beira, Moçambique. O pastor Nelson é um pastor que cuida da igreja em Beira, Moçambique, na África, e um amigo daqui do Brasil foi para estudar e fazer missões pelo projeto que o nosso pastor José Wellington, ele apresentou na sede, no setor, do setor 19, que era o projeto que estudaria medicina e ao mesmo tempo cuidaria de missões. E esse amigo chegou na África e apresentou meus vídeos ao pessoal de lá de Beira, Moçambique, e as crianças começaram a fazer os gestos que eu faço quando estou pregando, usar jargões. E aí o pastor disse: não, nós temos que trazer ele aqui. E me convidaram, e para quem não sabe, nós nos casamos, eu e a irmã Rafaela nos casamos tem 8 meses. E ainda estamos naquela luta, aquela batalha, porque tem muitos compromissos financeiros. E ele me fez esse convite, eu fiquei muito feliz quando ele fez, só que ele terminou e me deixou com as pernas bambas. Depois que ele fez o convite, perguntou se eu estava livre no mês de maio, estava distante ainda quando ele me convidou, e eu disse que estaria livre, e ele terminou dizendo: mas você sabe que aqui é um lugar muito carente, nós não temos condições alguma de te trazer. Ou seja, você está sendo convidado, mas você tem que arcar com as suas despesas. E desde aquele dia eu fiquei muito preocupado, até que uma pessoa, ele fez um investimento em materiais, que eu escrevi alguns livros, ele imprimiu meus livros e disse: você vende o material e o valor que entrar você converte, e imprime mais e vai girando até levantar o valor das passagens e das suas despesas. E eu fiz isso. Eu tenho parte desse material que está ali na porta, e quando terminar o culto, os irmãos comprando, você vai sair abençoado intelectualmente, vai sair edificado e também vai me ajudar a custear a minha ida até a África para atender esse trabalho missionário lá. Amém? Amém. Queridos, livro de Levítico, capítulo 6, Abidiel. Decorei teu nome agora. Deus abençoe, homem de Deus. Muito obrigado por esta honra. Capítulo 6,
Levítico capítulo 6. Versículo 13 é conhecido de todos. Como ele é bem curto, eu vou fazer a leitura e se não te incomoda, após eu terminar, toda a igreja repita o versículo comigo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém. Queridos, o livro de Levítico faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós comumente chamamos de Torá no hebraico. A palavra Torá, ela pode significar tanto leis como também instruções, porque Deus deu, através de Moisés, 5 livros que são considerados livros de instrução para a comunidade judaica. Esses livros são compostos por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os livros que Deus selecionou para instruir a nação de Israel. Cada livro da Torá, e do grego nós chamamos Pentateuco, cada livro, para nós cristãos, ele parte, o seu título, o seu nome, ele parte da ideia central do livro. Por exemplo, o livro do Gênesis, ele é chamado de Gênesis, que vem da palavra grega Gênesis, que traz a ideia de começo, que deriva do hebraico de Bereshit. A ideia central é o início de todas as coisas, por isso que deram a ele esse nome de Gênesis. O livro de Êxodo, para nós, é chamado de A Saída, Êxodo de Exit, que significa saída. Mas para os judeus, os títulos dos 5 primeiros livros da Bíblia, eles não foram inspirados a partir de uma ideia central simplesmente. Todos os livros da Torá, eles são dados os seus títulos a partir do primeiro versículo. Ou seja, como o livro do Gênesis começa dizendo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ele é chamado de Bereshit, exatamente pelo primeiro versículo. O livro de Êxodo, no hebraico, é chamado de Shemot. E Shemot é exatamente porque o versículo começa dizendo Ele Shemot. Estes são os nomes dos filhos de Israel que desceram à terra do Egito. De igual modo, o livro de Levítico, que no hebraico não se diz Levítico, mas se diz Vaikra. E Vaikra significa Eshamou. Como Bemidbar, que é o livro de Números, e Devarim, ou Hadevarim, que é o livro de Deuteronômio. Dito isto, Moisés, quando escreve cada livro, ele tem, embora o título é parte do primeiro versículo, ele tem uma ideia central ao escrever. E quando nós lemos o livro de Levíticos, nós temos uma pequena dificuldade ao olharmos com a visão a partir do Novo Testamento, porque nossa fé é baseada nas doutrinas chamada de Didaquê, a doutrina dos apóstolos. Quando nós olhamos com um olhar cristão, a partir da aliança de Cristo para o livro de Levítico, parece que ele não tem tanta relevância para nós que estamos aqui, até porque esse livro é chamado de Torá Kohanim, que significa no hebraico código de lei sacerdotal. E nós temos homens de Deus como pastores, mas não exatamente sacerdotes em si. Então, se essas leis de sacrifício e ofertas, elas foram escritas para que Deus fosse adorado e cultuado de modo correto, para nós hoje que não ofertamos sacrifícios de animais, parece que vai perdendo sentido. Mas quando nós lemos esse versículo, o versículo 13, que foi a base da nossa leitura, nós nos deparamos com a realidade que pode ser apontada para Cristo. Há quem diz que existem 2 maneiras de abordar o Antigo Testamento apontando para Cristo. Primeira, de forma cristológica, e quando nós tratamos de cristologia, é ver a realidade do texto a partir de Cristo. Mas existe um autor chamado John Alto, que ele diz que existe também uma segunda ideia, que é chamada de cristotélica. A cristológica aponta de forma direta, e a cristotélica, ela aponta de forma indireta, entendendo que a revelação, a partir de Jesus Cristo, ela salta para uma ideia muito maior e uma realidade muito maior espiritual. A partir dessa fala de John Alto, nós entendemos, dentro da visão cristotélica, que tudo que está sendo dito aqui no livro de Levítico, ele aponta para Jesus lá na frente e ganha um sentido maior, uma realidade muito maior do que aquela que Moisés escreveu para a comunidade de Levi. Dito isto, todos que estão aqui, talvez todos saibam, que os judeus, quando eles leem a Torá, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles separam de forma anual, eles criam aliá, que é aliá, é a leitura quando você sobe para descobrir o que Deus escreveu na palavra.
A partir de um aliá, você faz um estudo, um exame de uma paraxá. O que seria uma paraxá? Só para você entender esta mensagem. Paraxá significa porção ou pedaço. Isto porque na mentalidade judaica, a palavra de Deus é um pão. E nós também entendemos assim. Mas se nós pensarmos que a palavra de Deus é um pão, embora você goste muito de comer certos tipos de alimento, você não pode comer todo de uma vez. Se eu perguntar para alguém aqui se você gosta de pizza, você diz talvez sim. Mas embora você goste da pizza, você não dobra ela quando chega da pizzaria. Você não, talvez, até hoje eu não conheci ninguém assim. Mas você não dobra ela e come ela como se fosse uma só. Ela vem repartida em porções. Isto porque você deve saborear. E a palavra de Deus você não deve comer por inteira, você deve sentir o sabor. Os judeus, entendendo isso, separa os 5 primeiros livros da Bíblia em 54 porções que nós chamamos de parashotes. Entre elas, nós temos a porção de Parashá Bereshit, que é a porção sobre o livro do Gênesis. Nós temos a porção chamada Parashá Noar, que é a porção sobre a vida de Noé. Parashá Lech Lecha, que é a porção sobre a vida de Abraão. Nós temos Hayes Sarai, que é a porção sobre a vida de Sara. Mas no capítulo que nós lemos, capítulo 6 do livro de Levítico, a porção desse texto é chamada em hebraico de Tissav. E Tissav significa para nós, dá esta ordem. Deus estava dizendo a Moisés, Deus estava instruindo a Moisés a dar uma ordem. E que ordem era essa? Os filhos de Arão vieram diante do altar de Deus e trouxeram um fogo estranho. E eles morreram de forma imediata. E Deus, para que isso não acontecesse outra vez, começou a instruir no capítulo 6 como que deveria ser o culto no tabernáculo, no templo. Como que deveria acontecer o culto? E Deus diz, eu preciso dar ordens, porque embora Deus goste de manifestar com poder, culto para ser bom tem que ser organizado. Culto para ser bom tem que ser com ordem, ouvir, receber e sentir. Essa é a ordem. Então Deus ele começa a instruir. Capítulo 6, Deus dá 3 ordens. Quantas ordens? 3 ordens. A primeira ordem que Deus dá ao sacerdote, Deus diz, Moisés, diga a teu irmão Arão, para ele não morrer como os filhos dele, dá esta ordem para ele. Qual é a ordem? Tira a cinza do altar, limpa a cinza de cima do altar. Segunda ordem, troca a vestimenta. E terceira ordem, o fogo do altar não pode se apagar. Então preste muito bem atenção. Primeira ordem de Deus é, troca a roupa. Ou melhor, tira a cinza. Segunda ordem, troca a roupa. E terceira ordem, mantém o fogo aceso. Por que Deus está dando essas ordens em sequência? Primeiro, toda oferta que era queimada em cima do altar virava cinza. Deus diz, tira a oferta do altar que já queimou e coloca lenha nova. Porque cinza fala de uma coisa que não serve mais. Cinza é aquilo que já foi ofertado, aquilo que já ofereceu. E tem gente que a sua espiritualidade é baseada em cinzas. Ele diz, eu estou firme hoje porque eu orava antigamente no monte. Já queimou. Não, eu estou firme hoje porque eu fazia propósito de oração com as irmãs. Queimou. Não, eu estou firme hoje porque eu fazia devocional. Já queimou. Deus está dizendo, traz linha nova que eu tenho fogo. Não fala nada, dá uma olhada para a esquerda e direita, vê se ele está com cara que está com cara de cinza ou se ele tem lenha para queimar nesse Pentecoste. Quem já queimou está dizendo que hora que esse culto acaba, que hora que esse pregador que está gritando para de gritar. Mas quem trouxe lenha está dizendo, eu vim para queimar. Demando que levar a cia. Tem lenha aí? Tem lenha? Tem lenha? Tem lenha? Então tira a cinza e coloca lenha nova. Mas a lenha do altar de Deus não é qualquer lenha. Deus não aceita graveto no altar. Deus não aceita graveto no altar. Por que não? Porque graveto queima rápido, mas apaga rápido. O fogo do graveto só dura as 2h30 de culto. Mas eu não vim pregar para crente graveto. Eu vim pregar para gente que tem lenha para queimar. Segundo tipo de lenha que Deus não quer no altar dele, lenha nova.
Lenha nova, quem sabe, quem entende de fogueira sabe, que ela estrala, sai fumaça, mas quando você chega perto diz, ué, não tem fogo. Porque tem aparência que está pegando, mas não está pegando nada. Oriosvaldo, se não é esse tipo de lenha, que tipo de lenha que Deus quer no altar? Lenha velha. Lenha velha é muito fácil de queimar. Basta o vento soprar que ela acende. Eu estou falando para alguém hoje à noite que você não é lenha nova e nem graveto. Você é lenha velha e é tão real isso que o inimigo soprou de um lado, tentou de outro. Não era para você estar aqui hoje à noite, mas o céu diz, pode soprar que ela é lenha. Pode soprar. Quem sopra na lenha, quanto mais o vento sopra, mais o fogo pega. Segunda ordem de Deus, limpa a roupa, troca a roupa. Por que tem que trocar a roupa? Porque a oferta que queimava no altar é a oferta de pecados, para perdão de pecado. Embora Deus já tivesse perdoado, o sacerdote pegava os sacos de cinza para colocar para fora do tabernáculo. Enquanto ele carregava a cinza do altar que já foi queimado, suja a roupa. E quando a roupa sujava, era uma brecha para acusação. Está mexendo com a coisa santa se está com a roupa suja. Aí Deus diz, toda vez que você entrar num ambiente santo, limpa a roupa. Oriosvaldo, eu queria sair daqui marchando num poder, troca a roupa. Não dá para estar aqui com um pensamento, lá fora no carnaval deve estar melhor. Não, você tem que trocar essa roupa. Deus não te aceita dividido. Ele olhou para Moisés e disse, Moisés, quer experimentar chegar perto da sarça? Tira a sandália dos teus pés, porque o ambiente que você está é terra santa. Terceira ordem de Deus, mantenha o fogo aceso. A pergunta é, por que esse fogo não pode se apagar? Se não pegar isso aqui, eu vou fazer o apelo. Existem 3 tipos de fogos. 3 tipos. Primeiro é o fogo natural. Fogo natural acontecia nos lugares desertos. Era natural quando o sol estivesse muito escaldante, as árvores secas, elas pegavam fogo, era fogo natural. É o primeiro tipo de fogo. Existe um segundo tipo, é aquele que é manipulado, é chamado de fogos de artifício. É o homem que faz acender o fogo. E existe um terceiro tipo de fogo. Qual é o terceiro? O livro de Samuel está escrito assim, pelo resplendor da sua presença. O lado de cá entendeu. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo queimando que levar a cia. Se Deus está presente hoje à noite no Jardim Ângela, eu tenho uma única certeza: onde houver uma brasa que veio para incendiar, essa chama vai passar queimando. Já tem alguém recebendo aqui? Tem alguém recebendo ali? É semana do Pentecoste. Você não veio para assistir resultado, você veio para cultuar. Enquanto você dá glória, o fogo vai acendendo. Por que o fogo não pode apagar? Primeiro, porque foi Deus que acendeu. O fogo não é fogo de homem. O fogo não é fogo da natureza. O fogo é sinônimo. Se no livro de Samuel diz que pelo resplendor da presença que o fogo acende, onde há presença, por que então que o fogo não pode apagar? Se a presença dele é resultado de fogo, onde não há fogo, não há. Aí Deus diz, esse negócio de acender fogo é comigo, mas de manter ele aceso, está no texto. E o sacerdote todo dia tirará a cinza e colocará sobre o altar lenha nova. Deus diz, eu acendo a chama, mas a responsabilidade de mantê-la acesa é da minha igreja. Oriosvaldo, eu queria sentir poder. Não deu nenhum glória até agora, não deu nenhum aleluia até agora. O Senhor está dizendo, quer receber fogo? Vai abrindo a boca para adorar o nome dEle. Oh,
Eu estou sentindo uma virtude aqui, que manda o faracia. E eu tenho uma mensagem para você. Se o fogo dessa semana de Pentecoste for produzido pelo pregador, na próxima semana esse fogo já está apagado. Se o fogo do Pentecoste for produzido pelo cantor, na próxima semana já está apagado. Mas se esse fogo do Pentecoste for acendido pela presença de Deus, não tem demônio que apague. E eu vim profetizar: onde houver alguém que é apaixonado por esse fogo, recebe esse poder agora. Recebe esse poder agora. Que mandore que tu te vara céu. Eu estou sentindo Jesus passando aqui, acendendo as chamas. Rica mando que levar a cia, ela quer levar a céu e divácia. Eu cresci no berço pentecostal. Eu não consigo cultuar do lado de alguém que não consegue se expressar para Deus, não consegue dar glória para Deus. Onde houver uma brasa que encostar na outra, o Senhor está dizendo: eu vou acender a chama agora, agora, agora. Deixa pegar, deixa acender. Deremando que levacia. Eu posso pregar para a tua alma. O demônio já tentou apagar esse fogo por muitas vezes. Diz: é proibido dar glória para não escandalizar. É proibido falar em línguas para não escandalizar. É medo, é vergonha, porque sabe que quando Deus solta os vasos, Ele entrega a profecia. Ele fala o que está debaixo do tapete. Eu vim pregar hoje à noite. O fogo vai passar acendendo agora. Agora, agora. Só quem veio para receber, pega. Disseram isso é histeria, é emoção. Eu nunca vi uma emoção durar desde o Pentecoste até hoje. Essa emoção pega advogado, pega juiz, pega o pedreiro, pega o padeiro, a dona de casa. Essa emoção não passa. Onde houver um coração aberto, essa chama. Deus manifesta e diz: Moisés, dá uma ordem. Qual é a ordem? Mantenha o fogo aceso. Não deixa a chama se apagar. Eu não sou tão velho assim na fé. E nem sou contra, na verdade eu sou muito a favor. Nós temos que estudar, temos que ter ética, sim, claro. Mas você já percebeu que essa chama, quando não tinha tanta vaidade no nosso meio, ela ardia mais? A nossa simplicidade atraiu uma chama diferente. E é muito bom, quando o Espírito Santo conduz o ambiente de culto. É muito bom. E eu estou falando para senhoras e senhores com muito respeito, que são idôneos na fé. E vocês viveram uma época que o pregador, e eu dou glória a Deus pelo nosso setor, porque aqui eu vejo sempre o pastor Marcos utilizando os obreiros de casa. Mas nós estamos vivendo uma época diferente da época dos nossos pais. Para convidar um pregador, as pessoas iam orar, até para escolher tema da festa. Hoje abre o Instagram, tem um versículo e diz: eita, Deus tocou no meu coração, é esse o versículo. Como é que elege um pregador cantor? É pelo número de seguidores e de likes. E eu recebi uma ligação que um rapaz disse assim: Oswaldo, eu te indiquei, estava quase certo, mas falaram que como você ainda não estourou
como os demais, eles vão dar preferência para os que já estão na mídia. Aí eu falei para ele, não, então manda eles convidar fulano. Ele falou, não, aquele caiu. Então chama o outro. Ele disse, não, aquele você não está sabendo que caiu também? Eu falei, mas vocês estão querendo santidade ou vocês estão querendo nome? Quando o Espírito Santo conduz o culto, até quem está agendado para pregar muda. O pregador poderia ser convidado, se não tivesse debaixo da unção de Deus e da graça de Deus. Deus levantava uma senhora, Deus levantava um obreiro, subia no altar e dizia assim, pastor, Deus falou comigo que a mensagem não está com o pregador. Então está com quem, irmã? Está com o porteiro. O porteiro talvez não tinha tanta habilidade para manusear, mas vinha aqui na frente na simplicidade e falava Jesus, e Jesus entendia que era com ele, descia no ambiente e batizava. É a simplicidade. Aí agora a gente está vivendo uma época de muita moda. Nós estamos querendo ser uma estrela que não somos. E aí o fogo parece que vai diminuindo. E a ética vai entrando e a gente vai dizendo, não fala muito alto não dá muito glória não, para não escandalizar. O que escandaliza é pregador sair do culto e ir para o motel. Escandaliza é usar droga, beber. Poder de Deus não escandaliza. Foi a partir dessa chama que o bandido soltava a pistola em cima do altar. Foi a partir dessa chama que o ladrão dentro do ônibus largava a arma. Essa chama não pode apagar. Se não te incomoda, pega na mão de alguém da esquerda e da direita e diga, não deixa a chama apagar. Eu dou glória e você dá aleluia. Você dá aleluia, eu dou glória. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apaga. Onde houver alguém que veio para receber, olha lá, pega. Tá com medo de bagunçar o terno, tá com medo de bagunçar o cabelo, recebe poder. Nesse momento tem gente pulando carnaval e daqui a pouco tá vazio, mas a igreja do Ângela tá recebendo. É que manda que leva. Tem que ter chama. Cantor que não tem fogo é só talentoso. Pregador que não tem fogo é só um orador. Mas eu vim pregar hoje à noite para a alma de alguém. Como disse um grande escritor, ou coloca fogo no teu sermão, ou coloca o teu sermão no fogo. A igreja Assembleia de Deus é conhecida pela exposição da palavra e pelo poder de Deus através. Deus deu a ordem, não deixa o fogo apagar. Oriosvaldo, há alguma possibilidade do fogo apagar? Existe. Qual? Pelo menos 3. Se o sacerdote que cuida do altar se corrompe. Segundo, se os levitas que fazem o trabalho do tempo chamado avodá, do hebraico. Avodá significa trabalhar adorando. Porque tem gente que pensa que adorar é só quando está no microfone. Servir um copo de água na igreja é uma adoração. Eu sou levita, não, você é levita. Se os levitas negligenciarem o trabalho e não cortarem a lenha, como diz no livro de Ageu, para trazer para o sacerdote, o fogo apaga. Só que existe uma terceira possibilidade do fogo apagar. Qual? Quando o inimigo invadia a cidade, saqueava o povo, os bens, e derrubava o templo. Eles entravam dentro do templo, derrubavam o altar e diziam, aqui não pode ser mais cultuado. Sem altar, sem sacerdote, não pode existir fogo. O inimigo entendeu que a única forma de apagar o fogo é tocando em quem cuida dele. Isso aqui é muito sério. Já que ele está relacionado, já que ele está envolvido com o fogo, com a chama, com o trabalho, se nós derrubarmos quem está
relacionado ao fogo, o fogo apaga. E a luta, escuta isso, a luta do adversário no Antigo Testamento mirava o sacerdote, o altar e o fogo. Repita, se não te incomoda: sacerdote, altar e fogo. É tão sério isso, que ele tentou corromper os sacerdotes. Houve um dia, o compromisso de Deus é com fogo. Houve um dia, nos tempos de Samuel, quando ele ainda era moço, Ana tinha acabado de oferecer ao Senhor. O sacerdote ali já não dava conta mais de cuidar do fogo. E Deus tem compromisso com fogo. E ele dizia, ele já não ouvia mais o Senhor como antigamente. Deus, para manter a chama acesa, Ele permite que a cadeira do Eli quebre para ele colocar um Samuel com compromisso com fogo. O compromisso de Deus é com fogo, então ele zela por esse sacerdócio. Nem que ele tire e coloque, ele zela do fogo. Só que houve, na história de Israel, uma sequência de fatos de alguém que mirava os altares de Deus. Isso está muito nítido quando o texto bíblico diz que Jezabel, a esposa de Acabe, o rei que não tinha moral nenhuma, quando ela casou-se com Acabe, a primeira coisa que ela fez é tira os altares do Deus de Israel e coloca o altar do Baal. Ela passa derrubando todos os altares, para que não houvesse fogo no altar. Só que houve um dia que Elias profetizou e Deus diz, Elias, se esconde, e daqui a pouco você vai aparecer de novo. Deus dá uma ordem e diz, Elias, marca um encontro em cima do Carmelo. Oh Deus, mas por que em cima? Elias não questiona, vai para cima do Carmelo. Deus, mas Elias sobe, marca um encontro com todos os profetas de Baal e também os de Acer, sobe para o monte. Elias sobe, marca a reunião e diz assim, o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. Mas escuta isso aqui. Escuta isso aqui. A Jezabel mandou derrubar os altares, sim ou não? Ela só não sabia de uma coisa. Está no texto. E Elias edificou o altar do Senhor que estava quebrado. Ouça bem isso aqui. Está quebrado, sim ou não? Mas a expressão é, e Elias restaurou o altar de quem? Está quebrado, mas tem dono. Não toca no que está quebrado hoje, não, se ele tiver um dono. A Jezabel não sabia que é possível derrubar um altar, mas não dá para destruir as pedras. Onde houver pedra para Deus levantar, Ele levanta de novo. O compromisso de Deus é manter o altar de pé, o sacerdote de pé e a chama acesa. Mas houve um dia na história que os babilônios entraram, e eu disse, a terceira ocasião, é quando o inimigo invade. Eles invadiram Jerusalém, levaram os sacerdotes, levaram os jovens sábios, como Daniel e os seus companheiros. Os profetas foram embora, chegaram no templo de Jerusalém, derrubaram os muros de Jerusalém, atearam fogo, derrubaram o altar. E a pergunta que fica é, se não tem sacerdote, se não tem altar e templo, onde foi parar o fogo que não podia apagar? Pergunta para alguém perto de você, cadê o fogo? Cadê o fogo? Se o fogo não poderia apagar, onde está? Para onde foi o fogo? Em um livro apócrifo que não faz parte da nossa canonização, Macabeus diz, quando os inimigos invadiram a cidade, você não pega isso aqui? Os filhos do sacerdote passaram no altar do Senhor com uma chama, uma tocha. Pegaram do fogo do altar e se esconderam em cisternas vazias. Eles esconderam a essência do fogo. Passa-se um tempo. O fogo estava escondido pelos filhos do sacerdote. Aí Deus precisa restaurar. E a restauração de Deus tem 3 graus. Qual o primeiro? Deus precisa cuidar do sacerdote. Segundo, Deus precisa levantar o altar de novo. Terceiro, precisa do fogo. Aí Deus olha e diz, chegou o tempo dos judeus saírem da Babilônia. E a primeira coisa que eu quero fazer é restaurar o sacerdote. Ele levanta Josué, o sumo sacerdote. E o livro de Zacarias diz que a obra parou. Alguém está dizendo, nossa, a obra do tempo parou porque o inimigo levantou. Não, houve uma visão que só Zacarias ele narra. Ele diz, e Josué, o sumo sacerdote, estava diante de Deus em visões.
Satanás apareceu para o acusar por causa da roupa. Lembra? Troca a roupa. Ele estava com a roupa suja de 70 anos de cativeiro. Aí Deus diz, para não dar legalidade para ele, está escrito assim: o Senhor te repreenda, Satanás. E Deus deu uma ordem dizendo, troca a roupa dele. Quando a roupa dele foi trocada, Deus estava dizendo, o primeiro problema eu já resolvi, tem sacerdote de novo. Aí Deus diz, agora falta o altar. Ele levanta Josué e levanta o governador para cuidar da parte do templo. A arquitetura começa a reorganizar. Aí vem, cuidou. Aí depois vem Neemias e construiu os muros. Aí o Judas Macabeus, ele diz, o texto de Macabeus diz, que quando Neemias preparou o altar, e ele disse assim, peraí gente, já tem sacerdote, o altar está pronto, agora só tem um porém, se eu acender o fogo é estranho. Porque o fogo estranho dos filhos de Josué era exatamente o fato de que o fogo que eles levaram para o altar não era compatível com o fogo do altar. Todo fogo que você adiciona no culto, que não seja direto do altar, é fogo estranho. Eu vou falar isso aqui, que é para a saúde da igreja. Se o teu fogo não for compatível com o da palavra, e você levantar para entregar a profecia que não tem pé nem cabeça, seu fogo não é compatível com o do altar, está atrapalhando o fogo santo. Eu não estou falando que não tem mulheres de Deus e homens de Deus, mas levantar no meio da mensagem, lá, e não tem nada para dizer, não tem revelação nenhuma, está atrapalhando o fogo que está vindo do altar. O fogo tem que ser compatível com o da palavra. É a palavra que manda brasas de fogo para a igreja. Agora escuta, Neemias diz, eu não vou trazer fogo para o altar, senão vai ser estranho, eu não quero morrer. Disseram, e agora, o que faz? Tem que fazer a velha tática. O que Moisés fez? Eu acho que Moisés invocou, Deus desceu, o altar acendeu. Aí de repente vem alguém no ombro do Neemias e diz assim, ô Neemias, você não ficou sabendo? Quando os inimigos invadiram a Jerusalém, os filhos do sacerdote pegaram uma tocha, tiraram do fogo do altar, do fogo original, e se esconderam na cisterna vazia. Ele diz, qual é o nome desses moços? Não sei, mas só sei que eles têm o que está faltando aqui. Pega isso. Às vezes quem tem o que falta na igreja não é conhecido. Está dentro da... Qual é o nome dele? Não sei, mas sei que ele tem fogo. Tem algum cartaz com a foto? Não tem cartaz nenhum, mas ele tem fogo. Prega onde? Não sei, mas sei que tem fogo. Canta onde? Não sei, mas sei que tem fogo. Ele tem exatamente o que a igreja precisa. Tem que ter fogo. Chamaram os jovens e eles vieram. A tocha já havia apagado pelo tanto de tempo. Mas o texto diz que quando o sol bateu, a revelação, quando o sol clareou, Deus disse, vou descer de novo. O fogo começa a acender. E o fogo que estava apagado arde outra vez no altar. Mas segura que eu tenho que terminar dentro do horário. Depois desse episódio, o inimigo não satisfeito aprendeu a senha. Qual? Derruba o sacerdote, derruba o altar, derruba o templo e apaga fogo. Isso vai acontecendo, vem o período helenístico. E o Antíoco Epifânio perseguiu os judeus, dizendo que o culto dos judeus deveria ser helenizado. E começaram a tirar a palavra do culto, começaram a tirar os holocaustos do culto, o sacrifício, e começaram a trazer uma imagem para dentro do culto. Eles pensavam, nós precisamos derrubar o sacerdote, derrubar o altar. E isso vai acontecendo. E desde a invasão da Babilônia, os judeus estão sendo perseguidos. E esse fogo não vai acendendo, e Deus não fala. E tem um período em que Deus se cala. E a pergunta é, e depois da Babilônia, cadê o sacerdote? Cadê o altar? E cadê o fogo? Deus olhou para... Você não pegar isso aqui? Deus olhou para a terra e diz assim, já que o inimigo entendeu que se derrubar o sacerdote, o altar, o fogo apaga, eu tenho um plano. Vou restaurar o sacerdócio de novo. Como? Vem Jesus. Ele é o sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. Só que olha para cá. Ele olhou e disse, eu não sou egoísta. Para passar a função sacerdotal, teria que encerrar o seu ministério, teria que parar, aposentar ou morrer. Ele disse, se morrer, quem assume o lugar é o próximo.
Só que Israel rejeitou, uma boa parte rejeitou, então a função sacerdotal não pode cair em Israel. Ele olha e diz assim: eu preciso de alguém para reconhecer quem eu sou, para eu transferir a função sacerdotal. Aí Paulo escreveu dizendo: vós foram enxertados nele. Então, se nós estamos enxertados no sumo sacerdote, na morte do sumo, quem assume é o sacerdote posterior. Aí Jesus é tão sábio que ele diz: eu só vou morrer para fazer você sacerdote e eu volto como sumo. A igreja não é sumo sacerdote, ela é sacerdotal. Mas o sumo é o cabeça da noiva que se chama Cristo. Ele diz: o problema do sacerdócio eu resolvo. Aí Pedro escreveu dizendo: vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Então nós somos uma geração sacerdotal. Ele diz: o sacerdote está pronto. Aí ele vem aqui e diz assim: agora eu preciso preparar o altar. Se a minha palavra estiver em vocês e vocês estiverem em mim. Ele veio aqui resolver o problema. Pega isso que eu preciso terminar em cima do ponteiro. Ele veio resolver o problema. Aí subiu e disse assim: calma aí, gente, vocês não vão ficar órfãos. Vocês não estarão órfãos daqui para frente, eu estarei com vocês. Ele chega lá no céu e diz: oh, pai, eu já tenho um plano. Qual? Eu já resolvi o problema sacerdotal, já tem sacerdote. Eu disse para o meu povo que eu estou vindo, mas eles são a minha casa. E Paulo escreveu dizendo: vós não sabem que vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus, e Deus habita dentro de vocês. Ele diz: a casa está pronta e o altar está de pé. Só falta o que, meu filho? Só falta mandar o fogo de novo. Aí Lucas, no livro de Atos capítulo 2, escreveu: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente ouviu-se do céu um som. Quando ele chega tem barulho. Um som veemente, impetuoso, que encheu toda a casa dos que estavam assentados. E foram vistas descendo sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Era Deus dizendo: o fogo não pode. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Pega na mão de alguém e diga para ele: vai dando glória. O fogo está aceso no setor 14. O fogo mando que vácia. Eu quero ver só quem veio para receber dessa chama agora. Só quem veio para receber agora. Eu preciso terminar, fica de pé. Quem é carnal não está entendendo nada, mas quem é espiritual já está entrando nessa dimensão. O fogo está começando a queimar agora. Deus vai incendiar esse setor com a presença dEle. Deus vai tomar esta casa de oração com a presença dEle. O mundo já está acostumado com gente talentosa. Nós precisamos ganhar o mundo com a presença do Senhor e pela palavra. Eu tenho permissão do nosso pastor para orar por vocês. Eu vou terminar em cima do ponteiro. Você que precisa dessa chama, vem aqui na frente. Você que não foi batizado ainda, corre aqui na frente. Você que precisa de um renovo, vem aqui na frente agora, rápido, para a gente orar. Por gentileza, sai do teu lugar e vem aqui. Mais uma? Não. Que tole mandore que levara se oide que mandor vas. Derei e mandore vas se oide que levara se. Drie mandore que levara se. Que mandore varasi oide que levasse. É que levarasi oide que mandoresse.
Você é o altar que o Senhor quer inflamar hoje à noite. Oh, meu Deus. Você é o altar que Deus quer encher hoje à noite. Neremandore que levar a cia. Que lemandore que levar a céuia. Dereia mandovácia. Não está escrito no texto bíblico, mas é muito funcional. Os mais antigos diziam assim: vai dando glória, glória, glória. E Jesus vai te batizar, e Ele batiza mesmo. Então vocês que estão aqui na frente vão dando glória, a igreja vai dando glória. Queimando vácia. Isso, deixa esse fogo queimar agora. Deixa essa chama acender em nosso meio aqui agora. O Senhor toca nos teus lábios aqui agora. Eu queria, por gentileza, com os obreiros, estendessem as mãos para cá. A igreja de Deus. Eu tenho permissão do nosso pastor para convidar os homens de Deus para impor as mãos sobre os nossos irmãos que estão aqui. Vai dando glória que o Senhor vai te encher. Que mandore que levacia. Dere que tole mandovacia. Que ela mandore que levaracia. Moisés vai adorar ao nome do Senhor. Que mandore vácia. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo, vai renovando o Senhor agora. Se me vai batizando Jesus agora. Com as águas do rio, ela mandou aquela vara. Então subirei. Oh glória, como oh glória. Vai dando glória que Ele vai te enchendo agora. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Sim. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Vai adorando que Ele vai te enchendo agora. Senhor, Senhor, oh glória, quebra meu orgulho. Deixa Ele te encher agora. Eu quero, deixa Ele te renovar agora. E mergulha, mergulha, mergulha. Amor, me purifica. Eu quero ser como Naamã. Tem uma vida aceitando a Jesus aqui na frente. Senhor, oh, vamos lá. Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar. Vai mergulhando, vai mergulhando. Ele toque, me purifica. Eu quero ser limpo. Que mandore que levasse. Rica toque varacia. No teu adorador. Só quem pode adorar a Ele. É tudo que eu sou. Adorador. Sejam cheios do Espírito assim Santo. Deus me formou. Sejam cheios do Espírito Santo. Poderá calar a voz do coração. Se eu subir ao céu, Oh! eu sei que lá está. Se eu
Isso, deixa ele te envolver agora. Deixa ele te envolver agora. Jesus está renovando aqui. Ria, queimando varacélia. Olha a virtude tomando agora. O Deus que me vê. Oh glória! Oh glória! Sabe? Oh glória! Tenho todas as respostas. Mais de uma cor e Deus sei. Ria, queimando varacélia. Isso! Recebe batismo agora! Oh! Adorar. É queimando levácia. Nada pode calar uma dor. Não existe prisões que contenham a voz. Tem uma vida aceitando Jesus aqui. Vem aqui na frente. Adorar é o que sei. É o que sou. Sobe 14. Sobe 14. Sobe na graça. Sobe na glória. Nessa comunhão. Agora. Nessa comunhão que nós estamos. Olha aqui para mim, rapidamente. Senhor, olha aqui. Adorar Moisés. é o que sei. Adorar é o que sou. Nada, nada, nada. Demanda faracia. Se esse fogo é do pregador Osvaldo ou do cantor Moisés, vai apagar agora. Mas se esse fogo é da presença de Deus, Jesus vai tomar o Jorge Ângela agora. Agora. Pega ali. Pega ali. Pega ali. Que sei. Pega. Quem quer. Receba. Receba o som, receba a graça. Nós já temos 16 pessoas batizadas pelo Espírito Santo. 17 pessoas batizadas. Queimando faracia. Jesus está batizando aqui. Sinta ele aí. Jesus está batizando. Sinta ele aí. Recebe batismo. 17 pessoas batizadas. Não existem. Ninguém te adora. Senhor, Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Receba, receba. Levante a mão e adora. Adora quem é adorador, adora. Quem é adorador, adora. Derramando faracia. Adorar é o que sei. Adorar é o que sei. Nada pode calar. Nada pode calar o adorador. Não existe. Adora que ele cura. Adora que ele salva. Adora que ele enche. Adora que ele enche. Adora que ele enche. Ouça por um instante. Eu tenho a bênção do nosso pastor para fazer uma pergunta muito importante para toda a igreja. Porventura, tem alguém em nosso meio, além do jovem que está aqui na frente, que nunca aceitou a fé em Jesus, ou se afastou e por algum motivo não retornou à casa de Deus ainda? Tem alguma pessoa afastada em nosso meio? Dá um sinal com a mão para eu te ver. Se tiver aí, ele está afastado? Ou ele está cultuando? Tem alguém afastado em nosso... Do meu lado esquerdo estou vendo uma pessoa vindo. Tem alguém que nunca aceitou a Jesus? Você que ainda não é cristão,
Dá um sinal com a tua mão para eu te ver. Que não é cristão, tem alguém? Alguma pessoa afastada? Vem cá na frente também. Vem cá, meu amigo. Acompanhe isso, um jovem acompanha ele. Está afastado? Está afastado? Está voltando? Eu estou contando aqui 4 pessoas. Tem mais alguma pessoa afastada em nosso meio? O teu adversário lutou para apagar a tua chama, para apagar o plano de Deus para a tua vida, mas o Senhor está te convidando. Vamos levantar o altar. Vamos erguer esse altar outra vez. Tem alguém afastado em nosso meio? Dá um sinal com a mão. Eu espero, se você estiver aí, eu espero você vir até aqui à frente. Tem mais alguém afastado? Dá um sinal com a mão e eu vou pedir para alguém te acompanhar até aqui. Tem alguém? Vocês que estão aí no fundo, onde a minha visão não alcança, tem alguma pessoa afastada que precisa voltar hoje para Jesus? Se tiver, dá um sinal com a mão. Alguma pessoa não crente, não cristã ainda, dá um sinal com a mão. Aqui tem quantas pessoas? 4 pessoas. Eu aprendi com o meu pastor, pastor Glauco, que eu não tenho mais autoridade do que o pastor da igreja para receber vidas diante do altar. Eu sou apenas pregador e transfiro essa honra ao pastor dentro da igreja para receber as vidas que estão voltando aqui na frente do altar e aceitando Jesus como seu Salvador.